Olá, bem-vindos à aula 5 do nosso componente de matemática do curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Eu sou o professor Vladier Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estatística. A ideia nessa aula é apresentar os conceitos básicos da estatística e também algumas reflexões, especialmente sobre a coleta de dados estatísticos. A estatística tem por objetivos orientar a coleta de dados de uma pesquisa, organizar a comunicação dos resultados dessa coleta, interpretar esses resultados e ajudar a prever situações futuras. Vamos agora apresentar alguns exemplos e reflexões relacionados a cada um desses objetivos da estatística. Inicialmente, precisamos definir o que será pesquisado. E a partir disso, poderemos definir qual é o universo estatístico ou população da pesquisa. Por exemplo, se eu quiser saber a opinião de uma turma sobre a merenda escolar, o meu universo ou população serão todos os estudantes daquela turma. Nesse caso, em geral, a gente espera que conseguíssemos coletar os dados de cada estudante, mas muitas vezes essa coleta individual se torna inviável. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma pesquisa eleitoral sobre intenção de voto num determinado estado, a logística não permite que eu pergunte para cada eleitor qual é a sua intenção de voto. Então, nesse caso, a estatística ela utiliza uma amostra, que nada mais é do que um subconjunto daquela população, daquele universo. Tá? Essa amostra ela vai dar um resultado bem próximo do que seria o resultado real. Para que esse resultado seja o mais próximo possível, é interessante que quando eu pense na minha amostra, eu colete ela de forma que a proporção socioeconômica e cultural, as características daquela população estejam também representadas na minha amostra, pois dessa forma a nossa margem de erro será menor, ou seja, o resultado será mais próximo do real. No exemplo da pesquisa de satisfação sobre a merenda, pode-se questionar-se, por exemplo, sobre a qualidade dos produtos utilizados, a quantidade da refeição servida, a higiene do ambiente da cozinha e do refeitório, a cordialidade no atendimento por parte das serventes. Cada uma dessas características, desses aspectos avaliados, é chamado de variável. E essas variáveis, elas são separadas por determinadas características. Se colhermos, por exemplo, características de determinadas pessoas, como cor dos olhos, cor dos cabelos, sabor de sorvete preferido, grau de instrução, dizemos que essas variáveis são qualitativas, porque elas dizem respeito a uma qualidade, uma preferência ou um atributo desses indivíduos da nossa pesquisa. As variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais ou nominais. Elas são ordinais quando as possíveis respostas podem ser ordenadas. O grau de instrução, por exemplo, a gente consegue fazer uma ordem nesse grau de instrução. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, nesse caso, é uma variável qualitativa ordinal. E ela vai ser nominal quando não for possível estabelecer essa ordem. Por exemplo, quando eu falo do sabor de sorvete preferido, não tem uma ordem entre os sabores que as pessoas preferem. Há também as variáveis quantitativas, que são aquelas que têm como possível resposta números. Quando questionamos, por exemplo, a massa de uma pessoa, sua altura, o número de irmãos ou ainda quantas pessoas moram junto com ela na mesma casa, todas essas variáveis são quantitativas, pois suas respostas vêm na forma de números. Agora, mesmo as variáveis quantitativas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Se a possível resposta para uma variável quantitativa puder ser contada, então dizemos que ela é uma variável quantitativa discreta. Ao perguntarmos o número de irmãos, por exemplo, as possíveis respostas são 0, 1, 2, 3, 4
Então, a gente está contando, por isso seria uma variável quantitativa discreta. Agora, se uma variável quantitativa puder ser medida, dizemos que ela é uma variável quantitativa contínua. Por exemplo, quando eu penso na massa ou na altura de uma pessoa, são todas variáveis que podem ser medidas. Então, nesse caso, eu vou dizer que elas são variáveis quantitativas contínuas. Resumidamente, com relação às variáveis, nós temos 4 tipos de variáveis. Variáveis qualitativas ordinais ou nominais, variáveis quantitativas discretas ou contínuas. Cada tipo de variável deve ser tratada de uma maneira diferente, seja na sua forma de organização dos dados, seja na sua interpretação. Quando pensamos nos dados coletados durante a pandemia da Covid-19, podemos pensar, por exemplo, no número de infectados, número de óbitos, número de curados, a idade das pessoas que está sendo atingida ou indo a óbito, ou ainda, se aquelas pessoas têm doenças pré-existentes, qual a atuação profissional dessas pessoas e como isso pode afetar aí no seu contágio e no seu possível óbito pela Covid. Falando um pouquinho agora sobre a organização e comunicação dos resultados, suponha que para um grupo de 10 pessoas tenha sido questionada qual a sua profissão. O resultado segue aí no slide. Apresentar o resultado dessa maneira dificulta o entendimento e a análise dos dados coletados. Então, é necessário que haja uma organização dos dados para melhorar a sua comunicação. E a primeira ferramenta utilizada para isso é a tabela de frequências. Nela, nós inicialmente alimentamos as respostas obtidas na variável. Ou seja, no caso aí, as nossas possíveis respostas são pintor, médico, professor e engenheiro. Posteriormente, contamos quantas vezes surgiu cada resposta. Essa contagem recebe o nome de frequência absoluta. Então, veja aí, pintor, só tem um. Médico, tem 1, 2, 3. Professor, 1, 2, 3, 4. Engenheiro, 1, 2. Então, nós temos agora na nossa tabela de frequência já as possíveis respostas e a contagem, valor absoluto, total de 10. Por fim, nós fazemos uma comparação de cada frequência absoluta com o valor total. E esse resultado, essa comparação, é chamada de frequência relativa. Tá? Essa frequência relativa ela pode ser expressa através de uma fração. A gente vê aí quantos pintores tem nesse grupo. 1 de um total de 10, 1 sobre 10. Tá? Ela pode ser expressa através de um número decimal. No caso aí, por exemplo, médico, 3 sobre 10 é 0,3. Ou ainda, ela pode ser expressa, que é a maneira mais usual, mais comum, através de uma porcentagem. Então, observando esses dados, a gente tem, por exemplo, 40% dos entrevistados nessa pesquisa eram professores. Tá? Note que, nesse exemplo, nós trabalhamos com uma variável qualitativa, que era a profissão. Vejamos agora como devemos proceder ao trabalharmos com variáveis quantitativas. Considere a seguinte coleta de dados referentes à idade e à altura de alguns adolescentes. Ao elaborarmos a tabela de frequências referentes à idade, que é uma variável quantitativa discreta, notamos que o procedimento é similar ao apresentado para as variáveis qualitativas. Verificam-se as possíveis respostas, no caso aí, 14, 15 e 16 anos. Faz-se a contagem de quantas pessoas tem em cada idade. Então, por exemplo, 14 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas com 14 anos, com 15 anos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas com 15 anos e com 16 anos, 1, 2, 3. 3 pessoas com
16 anos. Após a contagem, nós fazemos a comparação da frequência relativa, que, mais uma vez, pode ser expressa na forma de uma fração. Essa fração ela pode ser simplificada, como está aparecendo aí, ou um número decimal, basta fazer a divisão entre essas frações para obter o número decimal, ou ainda a porcentagem, que, mais uma vez, é a forma mais comum. Agora, repare, a idade é uma variável quantitativa discreta. Então, nesse caso, se comportou similarmente a uma variável qualitativa. Vamos ver o que acontece quando a gente vai fazer a tabela de frequências para a altura, que é uma variável quantitativa contínua. Quando observamos os resultados da variável altura, percebemos que existem 14 diferentes resultados para uma amostra de apenas 20 dados, o que resultaria numa tabela quase tão pouco informativa e tão extensa quanto os dados brutos que já estão apresentados aí no slide. Nesse caso, convém que a gente organize os dados em intervalos ou classes. Essa organização é feita da seguinte maneira. Inicialmente, para variáveis quantitativas contínuas, a gente calcula a amplitude dos dados. O que é isso? É a diferença entre o maior e o menor valor. Então, observando os dados da altura lá, a gente vê aí José Carlos com 1,79 m, é o maior valor, e a gente vê Geraldo com 1,62 m, é o menor valor. Fazendo essa diferença, percebemos que a amplitude dos dados é de 0,17 metros. A partir desse ponto, a gente escolhe o número de intervalos ou o número de classes que a gente quer trabalhar. Normalmente, a gente escolhemos pelo menos 4 intervalos ou 4 classes. Nesse exemplo aqui, vamos fazer com 6 intervalos de 6 classes, ou 6 classes. Tá? Então, como é que a gente faz? Para definir a amplitude de cada intervalo, nós pegamos a amplitude dos dados e dividimos pelo valor, pela quantidade de intervalos que nós desejamos ter. No caso aqui, 0,17 metros dividido para 6 intervalos deu 0,028333. E aí a gente sempre arredonda para cima, tá? Então, para esse exemplo, a gente vai fazer uma aproximação aí e a amplitude dos nossos intervalos, então, vai ser de 0,03 metros. Portanto, ao invés de citar cada resultado na tabela, nós citaremos os intervalos. Tá? Perceba aí que a gente tem agora o intervalo menor valor 1,62 m até 1,65 m. Depois 1,65 m a 1,68 m e por aí vai. Tá? Perceba também que a gente tem um símbolo aí onde há uma barrinha vertical do seu lado esquerdo e não há a barrinha vertical do lado direito. O que isso significa? A barrinha vertical é como se fosse um conjunto aberto, conjunto fechado. Então, por exemplo, no primeiro intervalo aí, o 1,62 metros ele faz parte desse intervalo. Já o 1,65 metros ele está presente aí só para marcar onde termina o intervalo, mas ele não faz parte desse intervalo. Ou seja, uma pessoa que tem 1,65 m não vai entrar na nossa primeira classe aí. Vai entrar na segunda, de 1,65 a 1,68. Tudo bem? Feito isso, a gente pode fazer a contagem das frequências absolutas. Então, vamos lá. Ó. Entre 1,62 e 1,65, temos quem? A gente tem Geraldo, uma pessoa, e Marcos, com 1,63. Duas pessoas. Tá? Note que eu só estou contando duas pessoas. Se eu pegar, por exemplo, Lúcio, que tem 1,65 m, ele não está entrando aí na primeira classe. Tudo bem? Deu para entender? Então, temos a frequência absoluta, fazemos nossa comparação com o total, nossa frequência relativa, aí no caso o total é 20. De novo, pode ser como fração, pode ser como número decimal e, especialmente, será apresentado como uma porcentagem.
Dissemos anteriormente que as tabelas de frequência são a primeira ferramenta utilizada para a organização dos dados de uma pesquisa. Mas a forma mais popular de comunicação dos dados de uma pesquisa é a representação gráfica, pois esta apresenta os dados de uma maneira mais rápida e permite uma visão geral mais fácil do que a observação dos valores de uma tabela. Vejamos então alguns tipos de gráfico e em que situações esses gráficos são mais utilizados. Inicialmente, vamos falar sobre o gráfico de segmentos. Em geral, esse tipo de gráfico é utilizado quando queremos acompanhar o desenvolvimento de determinada variável através do tempo. Veja, por exemplo, a evolução dos casos confirmados, recuperados e dos óbitos decorrentes da Covid-19 em Pernambuco, no período de 25 de março a 19 de abril de 2020. Então, a gente observa aí esses segmentos, esses pequenos segmentos de reta que vão ligando um valor a outro, nos dão uma ideia de continuidade. Tá? Outros exemplos poderiam ser a variação do dólar em 2020 até o dia 3 de abril, também um gráfico de segmentos, ou ainda, por exemplo, a avaliação do governo de fevereiro de 2019 a maio de 2020. Em todos esses casos, a gente quer acompanhar a evolução do que está acontecendo, por isso um gráfico de segmentos é o mais indicado. Outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de barras. Em geral, eles são utilizados quando desejamos comparar os valores de determinada variável em cada conjunto pesquisado. Esse conjunto pode ser um período de tempo, uma região geopolítica ou ainda a resposta para uma determinada variável. Tá? Então, veja, por exemplo, aqui o gráfico da evolução do PIB brasileiro de 2012 a 2019. Nesse caso aqui, a gente está fazendo comparação com relação de tempo, né, dos anos. Ou ainda, a gente pode pegar a incidência nacional por milhão de habitantes dos casos de Covid no Brasil em 6 de abril de 2020. Tá? Nesse caso aqui, a comparação está sendo feita entre estados, não mais entre períodos de tempo, como era do PIB. Okay? Mas a gente percebe que é sempre na ideia de comparar valores. Outro gráfico muito comum é o gráfico de setores, ou chamado gráfico de pizza. Ele é especialmente utilizado quando a gente quer apresentar dados na forma de percentual, onde quando eu vou dar uma resposta para a minha pesquisa, eu só tenho uma opção de resposta. Tá? Então, por exemplo, eu trago aqui um gráfico com os casos confirmados por região, atualizado no dia 1º de junho. Então, quando a gente vai coletar esses dados, aquele caso da doença ele só pode ter uma resposta dentre essas 5 opções. Aí, das 5 regiões, só pode ser colocado em uma. Por isso, a gente consegue fazer essa porcentagem e apresentar na forma de um gráfico de setores ou de pizza, que é muito apropriado para esse tipo de situação. Por fim, um gráfico muito atual e largamente utilizado pelos meios de comunicação é o infográfico, onde as informações são dispostas em figuras não usuais, que geralmente têm alguma relação com aqueles dados que estão sendo apresentados ali, podendo inclusive permitir alguma interação do usuário com o gráfico, como é o caso, por exemplo, aqui, desse print que eu trouxe, que traz o número de casos confirmados por estado brasileiro até o dia 1º de junho de 2020, onde, para eu saber o número de casos de cada estado, basta que eu posicionasse o cursor do mouse em cima daquele estado. Nesse print aí eu tinha colocado o cursor em cima do estado do Rio Grande do Norte e ele está me dando a informação da quantidade de casos do Rio Grande do Norte até aquela data, 1º de junho. Se eu passasse para outro estado, ele daria a quantidade de casos daquele estado. Existem ainda outros tipos de gráficos que têm suas características e suas utilizações, mas que a gente não vai falar nesse momento. Tá? Eu trouxe aqui alguns que eu considerei principais a gente ver.
Vamos falar agora da interpretação dos dados de uma pesquisa. Podemos usar diversos artifícios para facilitar essa interpretação, a depender do objetivo que se pretende. Uma primeira ferramenta é o uso de medidas de tendência central, como, por exemplo, a média aritmética. Outra ferramenta são as medidas de dispersão, como, por exemplo, o desvio padrão. Em geral, essas ferramentas elas vão ser utilizadas quando a gente tem um volume muito grande de dados e aí não faz sentido ficar analisando de um por um. Então, a gente usa essas medidas para nos dar uma ideia geral de como está o comportamento daqueles dados. Tá? Para isso, vamos fazer um exemplozinho agora ali utilizando o Excel. Nessa planilha temos duas colunas representando as idades de dois grupos de pessoas. Vejamos como se comportam as medidas de tendência central e de dispersão em cada grupo. Fazendo o cálculo aqui da média aritmética do grupo A, eu uso aqui a função média. Então, coloco aqui, ó, igual média, já aparece aqui, do grupo A. O grupo A é aqui, ó, do 12 até aqui, a linha 24, tá? Então, a média de idade do grupo A é de 14 anos. Quando eu vou fazer a média de idade do grupo B, vou proceder da mesma maneira, ó, média, ele pede os dados são da linha D2 até a linha D24. Então, perceba como fica aqui a escrita, né? Igual média de D2 até D24. Esses são os dados. Quando eu faço o cálculo dessa média, eu percebo que ambos os grupos, grupo A e grupo B, possuem a mesma média de idade. Então, você imagina que você não está vendo aqui essa tabelinha com os dados. Você só tem acesso, são muitas informações, você só tem acesso ali à média. Se você olhasse somente para a média, você podia ter uma ideia muito distorcida desses dois grupos, porque aparentemente esses dois grupos, se eu olhar só para a média, teriam características similares, seriam parecidos. Por isso é importante eu usar medidas de dispersão como desvio padrão. Então, se eu calcular, por exemplo, aqui, ó, desvio padrão desse grupo A, a gente vai encontrar um valor de 1,62. Já o desvio padrão do grupo B vai ser de 11,35. O que essa medida de dispersão, esse desvio padrão, está dizendo para mim? No grupo A, minha média é de 14 anos de idade e a maioria dos resultados das outras idades está a uma distância de 1,62 para mais ou para menos do 14. Ou seja, boa parte desse grupo aí está próximo dos 14 anos, né? Como a gente pode observar nas idades, né? 14, tem 16, tem 15, tem 13, tem 12, né? Está tudo próximo aí do 14. Quando a gente olha para o grupo B, o desvio padrão está dando 11,35. Ou seja, minha média é 14 anos, minha média de idade é 14 anos, mas a maioria dos dados está espalhado numa faixa muito maior. Ou seja, 11,35 anos acima de 14, aí 25, 26 anos, e 11,35 anos abaixo, né, 2, 3 anos de idade. Então, essa medida de dispersão me informa que o segundo grupo é bem mais heterogêneo no sentido de idades, tem idades muito mais variadas do que o primeiro. Logo, eu conhecer medidas de tendência central e medidas de dispersão me ajudam a interpretar dados de pesquisas quantitativas, especialmente, né, onde eu tenho um volume de dados muito grande e eu não tenho acesso a eles
de maneira pormenorizada, né? Se eu tivesse acesso só à média ou desvio padrão, eu já poderia fazer essa inferência de que o grupo A é mais homogêneo, tem dados mais parecidos, e o grupo B tem uma variedade maior de dados. Outra estratégia importante que ajuda na interpretação de dados estatísticos é fazer recortes socioeconômicos, culturais ou algum outro recorte que seja interessante para uma determinada situação. Por exemplo, observe o gráfico que faz um recorte sobre o número de óbitos por Covid-19 no Brasil até o dia 3 de abril, onde foram feitos um recorte por idade e outro recorte por comorbidades, mostrando quem são as pessoas consideradas grupo de risco da doença. Se olhássemos somente para o número total de óbitos, não teríamos essa informação que é extremamente relevante para a sociedade e para os órgãos de saúde, onde a gente consegue enxergar qual é a idade mais perigosa, né, para o caso do óbito, e quais são as doenças relacionadas aí às comorbidades que também são mais propensas a que aquele indivíduo seja levado a óbito. Por fim, uma pesquisa estatística ajuda a prever situações futuras, pois ela aponta tendências do que aconteceu no passado, do que está acontecendo hoje, e por isso dá pistas do que virá a acontecer. Né? Agora, para que isso dê certo, para que funcione, seja bem empregado, é necessário que todas as etapas anteriores tenham sido bem feitas, especialmente a coleta de dados. Uma das maiores preocupações hoje é o número de testes realizados no Brasil com relação à Covid-19, né? A gente observa aí nesse gráfico que o número de testes do Brasil está muito abaixo dos testes de outros países. Então, faz com que os dados coletados não sejam suficientemente fidedignos com a nossa realidade, dificultando assim a tomada de decisões com base nessas informações. Então, hoje, embora a estatística ajude, a matemática, né, ajude aí esse processo de tomada de decisões, para que ele fosse mais assertivo, nós precisaríamos ter uma coleta de dados maior. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula aqui do componente de matemática do curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Eu espero que essa aula e também todas as outras, né, todo o curso, tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço muito quem chegou até aqui, né, nessa nossa experiência de primeira vez gravando videoaulas e pensando nesse tipo de atividade. E até a próxima!